Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Vamos falar sobre Ibirapuera. O que significa o termo Ibirapuera? Em Tupi-Guarani, significa madeira podre, madeira ou árvore apodrecida. O relato de hoje, enviado pela Gabriela, se passa nas proximidades desse que é o maior e mais importante parque da cidade de São Paulo. Nós chamamos esse relato de um portal próximo ao parque. Bem-vindos a Sete Além. Olá, esse relato se passa na região sudeste. Fazia tempo que nós não tínhamos um relato daqui. Nós temos aí relatos de todos os estados do país e de muitos outros países. E graças a você que nos envia constantemente relatos, então agradeço muito. Lembrando que você pode compartilhar o seu relato por meio desse endereço eletrônico que está aparecendo aqui embaixo agora. Mande o seu relato. E se você já enviou, envie novamente, pois eu estou fazendo uma nova curadoria. São muitos relatos que eu recebo desde a época do Orkut. E tem aqueles que eu coleto em cadernos desde 1994. Então, este canal, além de ser o oficial e o primeiro sobre Sete Além, ele também é com certeza aquele que tem os maiores, mais assustadores e a maior quantidade e variedade de relatos sobre Sete Além, além de sermos, como eu já falei, o primeiro. Bom, é importante, antes de começar, mandar um abraço aqui para o meu amigo, o Paulo Ricardo. Ele é da PR Link Fibra, a melhor net do estado de Natal. E ele mandou eu dar um salve para ele. Então, agora vamos ao relato. Mas antes, você já sabe, assine esse canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e veja os links que estão na descrição desse vídeo. É muito importante que você veja esses links para saber tudo sobre Sete Além. Todas as playlists estão lá. Marília, Caçadores de Almas, Sonhos com Sete Além nas vozes de outras pessoas e por aí vai. E por falar em outros relatos, eu também peço que você, se possível, siga e curta as redes sociais oficiais deste canal que estão aparecendo agora no vídeo, beleza? Bom, vamos lá. A Gabriela nos escreveu mandando esse relato, e é a segunda vez que ela manda o mesmo relato, porque ela deu uma adaptada e uma arrumada. Espero que vocês gostem. Vocês vão ver que é um relato simples, mas que é daquele que tem gostinho dos primeiros relatos, pois ele trata de um portal de fácil acesso para quem é da região de São Paulo. Inclusive eu vou mostrar o mapa que a Gabriela me mandou, marcando o ponto exato onde ela foi para Sete Além. Tá bom? Então, depois que você ver esse vídeo, comente aí embaixo. Gostaria muito de saber a sua opinião. E também vocês vão notar que a Gabriela acaba citando outros relatos deste canal. Eu vou colocar o link para vocês. Aí vocês já entra lá, dá uma revisitada no conteúdo, vê se lembra, tal. Vamos ao relato dela. Olá, Luciano, sou eu, a Gabriela. Estamos reenviando o relato, pois faltaram vários detalhes que esclarecem melhor a história. Um desses detalhes talvez tenha a ver com o enigma das torres de vigia, que aparecem no relato lá atrás, no início do seu canal, no início de 2018. Em que um rapaz cego visita uma das torres. Também tem num relato da Marília, que numa parte de um vídeo, que se chama Animais Domésticos em Sete Além, diz que um homem, também preso lá, fala que eles precisam ir a uma dessas torres. Então vamos lá. Luciano, a gente estava indo ao Parque do Ibirapuera no dia 13 de outubro de 2010.
Faz mais de um ano, portanto, mas nós lembramos de cada detalhe. Estávamos na rua Ferreira de Araújo, região do bairro de Pinheiros, a uns 2 quilômetros do parque. A rua era movimentada, cheia de prédios e com muitos pedestres andando na calçada, como é sempre a região de Pinheiros, para quem não conhece. Havia ambulantes, bares, supermercados, prédios residenciais, tudo normal. Estava tudo bem, até que nós decidimos virar uma outra rua. E é aí que o nosso pesadelo começa. Assim que viramos a rua, mal vimos a transformação acontecer. Foi algo súbito. Estava tudo normal e, de repente, tudo sumiu. Não vimos mais as coisas sumindo, pois estávamos prestando atenção na rua. Essa rua em que viramos era deserta, acabada, com árvores secas na calçada, sem nenhum movimento, e os prédios que existem na região de Pinheiros do nada sumiram. O céu estava nublado e a rua toda esburacada. O barulho do carro passando pelos buracos era infernal. Eles estavam de carro, andando em Pinheiros, e entraram numa rua. Nessa rua que eu citei agora, e alguma esquina da Ferreira de Araújo, e com isso eles trocaram de dimensão. Como eu disse, o céu estava nublado e toda a rua esburacada. O barulho do carro passando pelos buracos era infernal. Parecia o barulho de um gerador de energia. A calçada estava toda rachada. Vazava água de algumas dessas rachaduras. Essa água era fétida. Não descemos do carro, mas sentimos o cheiro dali de dentro, pelas janelas abertas. A rua também foi se estreitando, como aquelas ruas que ficam ao redor da Praça da Sé. Era tão estreito que nosso carro ocupava quase metade da rua. As casas começaram a parecer antigas, sem muros, com portas de madeira na frente. As fachadas eram muito bonitas, mas desgastadas, envelhecidas. As portas eram de madeira escura. Os vidros das portas e janelas estavam esbranquiçados. Era como um copo que alguém não lavou direito. Dava para ouvir os sons dentro dessas casas. Vimos então uma casa cuja janela estava aberta. Diminuímos a velocidade do carro. Estávamos assustados. Olhamos para esta casa e vimos 3 crianças lá dentro. Elas estavam dando tapas umas nas outras e rindo. Eram 2 meninos e uma menina. Ficamos cerca de 3 minutos observando essas crianças, mas elas simplesmente não perceberam que nós estávamos olhando. É como se não estivéssemos lá. Estávamos interessados naquela brincadeirinha de dar tapas uns nos outros, até a menina dar um tapa na boca de um dos meninos. Os 3 riram muito e a menina falou bem alto, de maneira que nós ouvimos claramente: que bom que nossos mestres não estão sabendo. Nós, no carro, não sabíamos o significado daquela frase, achamos estranho. Só sentimos que tínhamos que ir embora, e foi o que fizemos. Andamos mais e mais, até que finalmente apareceu o detalhe importante. Sabe as torres de vigia que foram citadas no relato do rapaz cego? Então, quando caminhávamos naquele desconhecido, meu marido avistou uma sequência de estruturas
muito parecidas com essas torres. Eu estava dirigindo, mas pude ver também. Pareciam estar a uns 2 quilômetros e provavelmente tinham uns 70 metros de altura, muito altas. Eram 5 torres no total, enfileiradas da esquerda para a direita. A última tinha uma estrutura mais imponente. A parte externa era de ferro. Parecia estar blindada. Já as outras 4 tinham a parte externa de madeira. Enfim, era assustador. Elas ficavam a mais ou menos 500 metros uma da outra. E interessante é que nós não tivemos coragem de ir para lá. Tudo aquilo era muito assustador, pois aquelas torres pareciam muito perigosas. Seguindo, vimos um cara, um homem, com uma aparência entre 30 e 40 anos. Ele tinha os olhos amarelos e era muito, muito magro. Usava uma camisa vermelha, parecia um uniforme, mas ao mesmo tempo estava usando uma calça toda rasgada e encardida. Também usava luvas de pano nas mãos e tinha uma lata de spray no bolso da calça. Não soubemos a função do spray. É um enigma até hoje para nós. Decidimos perguntar a ele onde estávamos. Assim que encostamos o carro, ele respondeu: "Calma, vocês estão em Sete Além. Vocês nunca ouviram falar de Sete Além? Aqui é muito perigoso. Voltem agora para suas bandas, pois essas bandas daqui são inadaptáveis para vocês. Para voltar ao seu lugar, vire a próxima rua, aquela lá no final da descida." Era uma descida íngreme, muito íngreme, onde nós e o homem estávamos. Então, sem perguntar mais nada, e fomos em frente. Descemos o morro todo, vimos mais casas, todas iguais, com portas de madeira, vidros esbranquiçados. Foi quase 1 quilômetro para descer aquela ladeira. Não tinha nenhuma rua antes daquela do final da descida. Quando viramos a rua, tudo voltou ao normal. Prédios, placas, a aparência das pessoas, a sinalização. Meu marido, nervoso, parou e perguntou para um ambulante: "Ô moço, onde a gente está?" E o ambulante respondeu: "Vocês estão na rua Cunha Gago." Por que a pergunta? Estão perdidos? Dá uma olhada no GPS. E nós fomos ver o GPS dentro do carro, que durante toda a viagem por Sete Além ficou fora do ar. Nos surpreendemos, pois estávamos apenas a 1 quilômetro daquela outra rua. Porém, havíamos andado mais que 1 quilômetro em Sete Além, cerca de 9 quilômetros mais ou menos. Ainda assim, fomos ao parque com muito medo de voltarmos àquele misterioso tal de Sete Além. Chegando em casa, voltamos e pesquisamos. Nossa, ficamos chocados quando descobrimos o que era. Vimos os seus vídeos e nos espantamos. Contamos para o nosso filho Guilherme, de 11 anos, ele não entendeu nada. Ele não quis ir com a gente naquele dia para o Ibirapuera, porque teria uma gincana do Dia das Crianças, mas ele não se arrependeu de não ter ido conosco. Agora, com esse tempinho que estamos a mais em casa, deu tempo de reservar algumas horinhas para completar o relato e enviar para você, aproveitando que você ainda não publicou. Espero que você compartilhe isso no seu canal. Obrigada. Beijos. Eu que agradeço. E é isso. Esse foi o relato da Gabriela. Um relato que acaba passando por outros 2 que nós temos aqui no canal e citando um portal. Você que mora aí perto, que tal ir até lá fazer uma filmagem pra gente
De repente ver se tem alguma diferença atmosférica, de temperatura, pressão, vento. Que tal? Filma à noite para a gente ver se acontece alguma coisa na região. Quem sabe você não consegue uma exclusiva para a gente diretamente de Sete Além, hein? Aguardo o seu relato e até o próximo vídeo. Nos vemos em Sete Além.